Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos ao vivo, 11 horas em ponto, pelo horário de Brasília. Vamos juntos ver destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido do governo e suspendeu nesta quinta-feira trechos da lei que prorrogou até 2027 a desoneração da folha de pagamentos de empresas e de municípios. O ministro considerou que a renúncia não pode ser dada sem que ocorra a indicação do impacto orçamentário. Segundo o ministro, sem essa previsão, há risco de um desajuste significativo nas contas públicas e até mesmo do esvaziamento do regime fiscal. Zanin estabeleceu que a suspensão valerá até que seja indicado o impacto fiscal da medida. A lei da desoneração foi promulgada pelo Congresso no ano passado e permite que 17 setores intensivos em mão de obra, como indústria, serviços, transportes e construção, substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1% a 4,5% sobre a receita bruta. A desoneração também vale para municípios com até 156 mil habitantes. A lei chegou a ser vetada pelo presidente Lula no fim do ano passado, mas os parlamentares derrubaram o veto e estava em vigor, até então com a decisão do ministro Cristiano Zanin. A decisão gerou críticas no Senado. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, criticou a suspensão e disse que a opção do parlamento precisa ser respeitada. E hoje a Polícia Militar e a Polícia Civil iniciaram uma grande operação conjunta no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, para prender criminosos de outros estados. As equipes foram recebidas a tiros e vários disparos foram ouvidos em regiões vizinhas. Até o momento, não há informações de feridos, prisões ou apreensões. Pelo menos 350 agentes do BOPE e do Choque participam da operação com veículos blindados e helicópteros. O objetivo é o cumprimento de mandados de prisão de foragidos da Justiça de outros estados, reprimir a movimentação criminosa e evitar a expansão de disputas territoriais, além de coibir roubos de veículos no estado do Rio de Janeiro. De acordo com informações, as equipes foram recebidas a tiros e moradores de regiões próximas como Bom Sucesso e Penha ouviram os disparos. Pela Polícia Civil, participam delegacias especializadas com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais, a tropa de elite da instituição. O Sindicato Rio Ônibus, que representa as viações que operam no município, informou que pelo menos 8 linhas tiveram de alterar o itinerário por causa dos confrontos. Já a Secretaria Municipal de Educação informou que nesta sexta-feira não haveria aula na rede, por conta das atividades de planejamento previstas no calendário escolar. E olha só, o estado de São Paulo registrou a primeira morte por febre amarela neste ano. A vítima era um homem de 50 anos, morador de Águas de Lindóia, no interior paulista. Ele foi a óbito no dia 29 de março. E um possível segundo caso da doença está sendo investigado em Serra Negra, a 20 quilômetros de Águas de Lindóia. O paciente já teve alta hospitalar. A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou que intensificou as ações de vigilância em saúde e reforçou a campanha de vacinação na região. As eleições gerais na Índia, que são organizadas em várias fases ao longo de 6 semanas, foram retomadas nesta sexta-feira em meio a uma onda sufocante de calor. Narendra Modi é favorito a ser reeleito. O primeiro-ministro nacionalista Narendra Modi é o grande favorito para obter um terceiro mandato. A taxa de participação nas regiões que iniciaram as eleições na semana passada registrou queda de quase 4 pontos a 66% na comparação com o pleito de 2019, o que parte da imprensa atribuiu às elevadas temperaturas. Alguns distritos que participam na segunda fase das eleições registraram temperaturas que superaram 40 graus Celsius durante a semana, em uma onda de calor intenso que deve prosseguir durante o final de semana. No início da semana, a Comissão Eleitoral da Índia anunciou a criação de um grupo de trabalho para analisar o impacto do calor e da umidade antes de cada fase da votação. A onda de altas temperaturas afeta o sul e o sudeste da Ásia.
Milhares de escolas interromperam as aulas nas Filipinas e em Bangladesh. E o presidente da China, Xi Jinping, afirmou nesta sexta-feira ao chefe da diplomacia dos Estados Unidos que os dois países deveriam ser parceiros e não rivais. Em uma demonstração da importância dada à relação, Xi recebeu o diplomata no Grande Salão do Povo, em Pequim. Desde quarta, Blinken cumpre a segunda visita ao país em menos de um ano. Os dois países deveriam ser parceiros, não rivais. Deveriam alcançar o sucesso mútuo, não machucar um ao outro. Deveriam procurar um lugar comum enquanto observam as diferenças, em vez de uma competição viciosa. Deveriam procurar ser verdadeiros às próprias palavras, em vez de dizer uma coisa e fazer outra. Estamos comprometidos em manter e fortalecer as linhas de comunicação entre nós para avançar a agenda e lidar de maneira responsável com as nossas diferenças, para evitar qualquer falha de comunicação, qualquer equívoco, qualquer erro de cálculo. Xi reconheceu que os dois países registraram progressos positivos desde que se reuniu com o presidente americano Joe Biden no final do ano passado. Autoridades de Pequim estão incomodadas com a pressão econômica dos Estados Unidos, que vetou as exportações de semicondutores para o país asiático e ameaça proibir a operação da plataforma TikTok nos Estados Unidos se a rede social não cortar relações com a matriz chinesa. E agora a gente fala do Japão, porque olha só, uma cidade japonesa anunciou que vai bloquear a vista do Monte Fuji para evitar turistas problemáticos. O motivo é que os moradores da região reclamaram de estrangeiros que desrespeitam leis de trânsito e jogam lixo nas ruas. A cidade de Fuji Kawaguchiko vai instalar uma enorme barreira em uma área popular de fotografias do Monte Fuji, após as reclamações dos moradores a respeito do comportamento dos turistas estrangeiros. A construção da rede, que terá 2,5 metros de altura e 20 metros de comprimento, começará na próxima semana, informou um funcionário da administração da cidade. O turismo no Japão aumenta desde o fim das restrições da pandemia de Covid e registra números recordes, com 3 milhões de visitantes em março, o que nunca havia acontecido. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 13 horas, a Daniela Parisi volta com o balanço das notícias da manhã desta sexta-feira. Até mais.